Estamos de volta com o Jogo do Poder, o único espaço em que o Rio discute política. Nós estamos aqui com os deputados Leonardo Pisciani, do PMDB, e Alfredo Sirquis, do PV, a caminho da rede. Deputado Sirquis, a pergunta que eu faço é a seguinte: não é, digamos assim, razoável que haja algum tipo de correspondência entre a vontade do eleitor, a divisão do tempo de televisão e a divisão do fundo partidário, ou seja, delegar a divisão do tempo de TV a uma decisão do parlamentar, não é uma distorção? Olha, eu acho que no sistema eleitoral que nós temos, do voto proporcional personalizado, é realmente um embuste absoluto se dizer que alguém vota em partido, a não ser aqueles poucos que votam no chamado voto de legenda. No Brasil, as pessoas votam na pessoa. E os partidos, na sua imensa maioria, e nós esperamos ser uma exceção a essa regra, mas na sua imensa maioria, são conglomerados de interesses eleitorais que basicamente visam a somar para realizar um quociente eleitoral e poder eleger um número X de parlamentares. Então, de fato, no sistema brasileiro, se vota na pessoa. E essas pessoas, a grande maioria dos parlamentares, já mudaram trocentas vezes de partido. E não tem nenhuma vinculação, nem ideológica, nem programática, em relação aos partidos que estão Você não agora. acha que tem que se fazer um esforço para mudar isso, na verdade, para que as pessoas votem a partir de ideias e programas? A primeira coisa para fazer isso é mudar o sistema eleitoral. Eu fiz uma proposta de voto distrital misto, que, por um lado, você vota na lista partidária, portanto, aí, de fato, você está votando no partido, no programa do partido, e, por outro lado, você tem um voto majoritário num grande distrito em que você elege a outra parte do parlamento de forma majoritária. Eu sou a favor da fidelidade eleitoral, da fidelidade partidária, sou a favor até da cláusula de barreira, num sistema eleitoral coerente com um voto partidário. Então, isso é em relação ao aspecto estratégico do que a gente está discutindo. Sim. Em relação ao aspecto imediato, específico, é um casuísmo, porque você não pode aplicar no mesmo período de político eleitoral, na medida em que a campanha do ano que vem foi antecipada pela própria presidente da República, você não pode ter tratamentos diferenciados em relação a partidos que estão no mesmo jogo. Então, eu até concordaria com esse projeto de lei que fosse votado, se tivesse sido aceita a emenda que nós propusemos de que ele vigorasse depois das eleições de 2014. E a maior prova do casuísmo é que essa emenda não foi aceita. O deputado Pisciani, além dessa questão... Pela tese do deputado Silvio, nós teremos o casuísmo ao avesso. Né? Vamos, então, abrir a infidelidade partidária para aqueles que querem ser infiéis, porque é fulano, ciclano, ou seja lá que tem vigorado agora. E depois vamos fechar. Houve uma decisão da Justiça referendando isso. Pisciani, essa crítica que se faz à base do governo, principalmente ao PT, PMDB, de que os dois partidos que são os principais pilares da presidente Dilma, temem, a sua reeleição, por isso estão recorrendo a essas estratagemas para tentar evitar que a disputa se acirre. Como é que o senhor está vendo a reeleição da presidente Dilma? Como é que o PMDB está vendo, a sua opinião, já que há realmente uma certa preocupação em relação à economia? Quer dizer, há, líderes do PT que dizem o seguinte: olha, se o Brasil não crescer em 2013 pelo menos 4%, a presidente Dilma vai ter sérias dificuldades ano que vem na reeleição. Ou seja, como é que o senhor está vendo tudo isso? Não, Ricardo, primeiro, esse não é um projeto da base. Né? O maior exemplo disso, que um dos partidos mais empenhados na defesa desse projeto é o Democratas. E você dizer que a base do governo cooptou o Democratas é um pouco demais. É talvez o partido mais... De oposição mais agressiva ao governo seja o Democrata. Que é liderado pelo Ronaldo Caiado, um ruralista que evidentemente não quer que o partido ecologista se forme. Então veja... A direita se uniu à esquerda nesse particular. Então você veja que essa acusação, que é um projeto da base do governo, ela não se sustenta. Com relação à sua pergunta, a nossa expectativa é que o país retome o crescimento.
O Brasil passou bem pelas crises internacionais, passou muito melhor. A Europa quase se desfez, os Estados Unidos teve graves problemas durante a crise, e o Brasil passou razoavelmente bem porque estava se passando no restante do mundo. Nós temos pleno emprego, a renda das famílias cresceram, é preciso olhar sim para a indústria, não permitir a desindustrialização, não permitir que a indústria fique travada como está, a indústria precisa avançar, isso é verdade. Então nós acreditamos que o presidente Dilma chegará em condições de se reeleger, porque a economia brasileira chegará ainda melhor no ano que vem. Agora, evidentemente, para qualquer candidato a presidente com um cenário econômico ruim, a reeleição é sempre mais complexa do que se tivesse um cenário. Mas nós acreditamos num bom cenário econômico. Há uma crítica à rede que não vem da base do governo, uma crítica à rede que vem da própria esquerda, mais radical, dizendo o seguinte, que a rede é um partido sem clareza ideológica, é um partido que não se sabe, na verdade, em que posição do espectro político se posiciona. Isso dito por, digamos, líderes da esquerda, assim, mais tradicionais do país. Como é que o senhor vê, como é que o senhor posiciona o novo partido do qual o senhor é fundador? Como é que o senhor responde a esses ataques? Bem, a velha esquerda e a direita têm uma série de elementos em comum, e um desses elementos é uma preocupação em relação a gente. Foi aqui dito que o Ronaldo Caiado, o líder dos ruralistas, apoiou o líder do DEM, apoiou o governo nesse particular. Eles têm só o Ronaldo Caiado, mas o líder do DEM foi eleito por quem? Pelo DEM. Foi eleito líder pelo DEM. Então, há uma certa convergência entre a velha esquerda e a direita de sempre em relação a isso. Eu acho que nós não apostamos na crise. E, curiosamente, a situação econômica do Brasil, ela evidentemente poderia estar melhor, do ponto de vista assim, tradicional, de quem acha que crescimento é tudo, que não é o nosso caso. Poderia estar melhor, mas ela, de fato, não é uma situação de crise, como na Europa e nos Estados Unidos. Então, eu fico, às vezes, até um pouco admirado em ver o pânico de uma parte, pelo menos, da base do governo, em relação a esses resultados. Principalmente então, agora, a discussão da balança comercial, o Brasil está importando muito mais do que exportando, as exportações estão em queda, isso está gerando uma certa preocupação. É um momento... Exportações em queda significa indústria também com capacidade... É uma demanda nacional que está sendo canalizada. Sem dúvida, mas o nosso ponto não é esse. O nosso ponto é que tipo de crescimento. Essa discussão assim do PIBinho, PIBão, a gente quer discutir o PIB. Você sabe que acidente de trânsito, destruição do meio ambiente, desmatamento, tudo isso conta para o crescimento do PIB. A gente quer discutir um outro modelo de desenvolvimento. E não apostamos na crise. A gente não está torcendo para que a situação econômica piore. Pelo contrário, o que a gente quer é que haja uma situação econômica de estabilidade para a gente poder discutir a questão da qualidade do desenvolvimento econômico. O que é, de fato, um desenvolvimento econômico de verdade, que não é apenas crescimento. Esse é o nosso ponto. Então, de fato, às vezes a gente dá para dizer que a rede será um partido de esquerda ou não? Olha, é um partido de esquerda no sentido que a gente mantém certas solidariedades históricas com a esquerda quando é para enfrentar os latifundiários que matam os trabalhadores rurais, os ambientalistas, as pessoas que discriminam minorias da sociedade, como toda essa campanha de discriminação contra os homossexuais, por exemplo. Então, nesse sentido, existe uma série de valores que nós temos em comum com aquilo que é a tradição da esquerda. Mas nós vamos além disso. Daí que muitas vezes a gente fala que não é a esquerda nem a direita, agora estar à frente. A gente quer estar à frente, tratar de problemáticas que são do século XXI, transcender as problemáticas do século XX. Okay. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo os deputados Alfredo Sirquis, do PV, e futuro integrante da Rede, partido da ministra Marina Silva, e o deputado Leonardo Pisciani, que é do PMDB.